Diz para ele assim: é um prazer te ver aqui essa noite. É um prazer te ver aqui essa noite. É uma alegria do meu coração te ver aqui essa noite. Glória a Deus. Nós vamos nessa noite meditar na palavra do Senhor. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu creio que nessa noite você vai ficar um pouquinho mais tranquilo, mais calmo com a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós estamos vivendo uma época de muita ansiedade. Muita. Eu, sem medo de errar, eu poderia que 50% do povo brasileiro, ou vou até ser um pouquinho mais audacioso, da humanidade, estão vivendo numa ansiedade. A ansiedade é aquela coisa que você faz um projeto e você está esperando aquele projeto acontecer na sua vida, mas aquele projeto retarda para ser construído e você começa a ficar ansioso. Quando a sua promessa ela é um pouquinho retardada, quando ela é um pouquinho impedida, a sua oração, talvez até mesmo aí na nossa oração, a gente ora e espera uma resposta imediata e a gente fica naquela ansiedade para que aquilo aconteça rápido. E a ansiedade, ela tem como parente chegado dela a angústia. Quando a ansiedade te atinge o seu coração, você vê aquele projeto que você projetou, ele não está sendo concluído. A oração que você persistiu diante do Senhor, ela ainda não foi atendida. Então aquela ansiedade, ela vai, busca a angústia e coloca junto com ela. Aí, irmãos, se nós não tivermos uma intervenção divina, o que acontece? A ansiedade traz a angústia traz a aflição, e daqui a pouquinho, irmãos, está tudo perdido. Você pensa em deixar a igreja, você pensa em abandonar aquele emprego que você está esperando uma promoção, mas aquela promoção não vem. O resultado de um exame, você faz um exame, o médico te dá 30 dias para você buscar o resultado. Você fica ansioso naquele período para saber o resultado daquele exame. E isso tudo vai deixando a pessoa abatida. Primeiro ela fica angustiada, depois ela fica cheia de aflição, depois ela fica com um desejo ardente que aquilo aconteça na sua vida, e isso vai te tirando a paz. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos primeiro no livro de Provérbios. Depois de Salmo, você vai encontrar Provérbios. No capítulo de número 12, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Provérbios, todos acharam? Amém. Provérbios capítulo 12, versículo de número 25. Talvez na sua Bíblia esteja escrito a solicitude, mas pode-se dizer a ansiedade no coração do homem o abate. Com estas três coisas que eu falei aqui, a ansiedade, ela chama a prima dela, que é a angústia, depois vai buscar a tia dela, que é a aflição, depois vai trazer o desejo ardente para conseguir aquilo, depois você vai entrar em quê? Em impaciência. Você passa a perder a paciência. E uma pessoa angustiada, ansiosa, uma pessoa cheia de aflição, o coração dela está abatido, não é verdade? O coração fica abatido, a tristeza entra no coração, nós perdemos a perspectiva de vida, nós paramos de sonhar. Quando nós levantamos de manhã, o nosso semblante está caído, porque tudo aquilo que envolveu a sua na ansiedade, aquilo ali te abateu o seu coração, e isso não é bom para nós cristãos. Nós não podemos deixar esta influenciar o nosso coração, influenciar a nossa vida. Mas se você ler o restante do versículo, o que está dizendo? Depois de, olha só, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra faz o quê? O alegra. É nisso, irmãos, que nós temos que estar firmados. Nós temos que buscar uma boa palavra, nós temos que buscar uma excelente resposta. Nós precisamos fazer isso. E esta boa palavra não é o pastor que tem. Esta boa palavra você não encontra nas religiões. Esta boa palavra você não encontra na filosofia humana. Esta boa palavra você não encontra nos dicionários. Esta boa palavra você não encontra na sabedoria humana. Essa boa palavra, aquilo que vai alegrar o seu coração, só Jesus tem para a sua vida. Só Ele tem para a sua vida essa boa palavra. E Jesus nos ensinou de uma maneira tão linda, irmãos, tão linda. Eu quero fazer uma pregação hoje diferente. Eu quero pregar hoje diferente para nós aqui, para diferente mesmo, para que nós possamos pensar, para que nós possamos analisar, aleluia, que nós não estamos na mão de um governante terreno, nós estamos na mão de um governante celestial, aleluia. E eu gostaria que você levasse a sua Bíblia para Mateus capítulo 6. Vamos lá para o Novo Testamento. Oh, aleluia, Jesus. Olha para seu irmão que está do seu lado e diz para ele assim: não se preocupa, não fique ansioso, que Deus resolve o seu problema. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo de número 6, todo mundo acharam? Deixa a sua Bíblia aberta sobre os seus joelhos. E vamos agora, a partir do versículo 25, nós vamos ver uma boa palavra que vai alegrar o nosso coração. Aleluia, Jesus. Essa boa palavra, ela vai alegrar o teu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Jesus, ele falando com os discípulos, ele disse: por isso vos digo
vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Jesus, ele está ensinando. Aleluia, Jesus. Jesus, ele está ensinando para nós algo muito importante, porque Jesus, a única coisa que Jesus quer preservar sou eu, é você. A única coisa que Jesus quer preservar é você. Ele já descartou a roupa e já descartou a alimentação. Já descartou. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Ele diz aqui, ó: não é a vida mais do que o mantimento? Eu pergunto uma coisa para a igreja nessa noite: alguém já viu um defunto no caixão pedir para comprar um sanduíche para ele? Já viu? Ninguém viu. Então Deus está falando conosco que é para nós não ficar ansioso com o que nós vamos comer amanhã. Nós temos que cuidar da nossa vida. É a vida, porque nós, com a vida, nós temos o alimento, porque Ele vai nos alimentar. Mas nós, sem a vida, o alimento para nós não vale nada. Então nós somos muito melhor do que o alimento. Vocês entenderam, igreja? Você está entendendo? Eu acho que a igreja não entendeu. Eu acho que não. Presta bem atenção. O que é que Deus está falando conosco nessa noite? Que antes de eu pensar na comida, na alimentação, no churrasco, antes que eu vou pensar em tudo que eu vou comer, eu tenho que primeiro cuidar da minha vida, para eu ter saúde, para eu poder comer. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão entendendo agora? Aleluia, porque nós não vamos ver nunca uma pessoa morta pedindo comida. Nós vamos ver sim você cheio de saúde, você cheio de vontade, chegando e se alimentando com aquilo que Deus vai colocar na sua mesa. Então a minha vida é muito melhor do que o alimento. É muito melhor. É isso que Jesus está falando conosco nessa noite. É isso que Jesus está falando conosco, que a minha vida, eu não posso estragar a minha vida com coisas ruins. Eu não posso estragar a minha vida na farra. Eu não posso estragar a minha vida na bebedice, fumando, fazendo uma coisa, fazendo outra. Eu tenho que preservar a minha vida antes de eu pensar no alimento. Aleluia, Jesus. Eu não posso destruir a minha vida. Antes eu tenho que pensar nela, para depois então eu pensar no alimento. E Jesus, ele diz aqui, ó, a última parte do versículo, irmãos: não é a vida melhor do que o mantimento? Não é a vida melhor que o mantimento? Por que eu vou ficar ansioso? O que adianta eu ter uma despensa lotada de comida e não poder comer? É disso que Jesus está falando. O que adianta eu ter uma montanha de alimento na minha frente, mas não ter vida para eu me alimentar daquilo ali? E ele continua dizendo:
fica ansioso com o que há vez de comer e com o que há vez de beber. E ele continua: e não é o corpo melhor que a vestimenta? Ninguém já viu um terno andando sem corpo, não é verdade? Ninguém nunca viu um terno andando sem corpo. Pode? Não pode? É disso que Jesus está falando. É disso que Jesus está falando. Ele está falando até para preservar o templo dele, que é o nosso corpo. Nós não vemos um terno caminhando sem roupa. Você já imaginou que coisa tremenda que seria se abrisse a porta ali e entrasse um terno caminhando e parasse aqui no meio da igreja? Vocês já imaginaram isso? O que Jesus está dizendo? Que não importa se seja um terno de 2.000 ou 3.000 reais, ou um terno de 120 reais dali da rua da feira, e não importa, o que importa é o seu corpo que está carregando aquele terno. É isso que Jesus está dizendo para nós. O que importa é o meu corpo. Eu tenho que cuidar do meu corpo, como você também tem que cuidar do teu corpo, porque a vestimenta fica em segundo plano. Para que andar ansioso? Poxa, fui num congresso em tal lugar, assim, os pregadores lá, o terno deles, eu nem sei grife, né? Nem sei. Mas os ternos dele parece que era terno de 4, 5 mil reais. Eu tenho que comprar um terno daquele, eu tenho que comprar um terno daquele. E aí a ansiedade vai entrando, eu tenho que comprar, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho que comprar um terno daquele. Daqui a pouquinho entra a angústia, entra a aflição, e eu acabo com o meu coração abatido. Não é o meu corpo melhor do que um terno de 3 mil reais? A igreja está entendendo, igreja? Não é você melhor do que isso? É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Aleluia, que por mais que você tenha, aleluia, o que importa é você. Ou por menos que você tenha, o que importa é você. É você. O que importa é você. E ele continua dizendo: aleluia, Jesus. Aleluia. Ele continua dizendo aqui, irmãos, no versículo 26, olha só que coisa linda. Aí ele volta a falar da comida. Ele volta a falar da alimentação. Sabe por quê? Porque às vezes nós ficamos muito preocupados com o que nós vamos comer amanhã. E aí ele chega aqui, e diz: olhai para as aves do céu. Sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando para eu levantar de manhã, quando eu estiver muito preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou colocar na minha panela. Ele está pedindo para eu levantar de manhã e olhar para as mangueiras, para as árvores. Aleluia, Jesus. E olhar e ouvir os pássaros. Aí você olha para a mangueira, está lá. Olha essa pia laranjeira cantando. Olha o tricaferro cantando. Aleluia, é isso que
indo. Que vai ser um CD diferente, vai ser um CD que, se a gente colocar em casa, a Secretaria do Meio Ambiente vai bater lá para saber o que está acontecendo. Por que você está aí com esses passarinhos aí? Não é verdade? Mas está lá os passarinhos cantando. Eles não sabem o que vai comer, eles não sabem aonde eles vão encontrar comida, mas eles levantam de manhã e estão cantando. Aleluia, aleluia. Eles não ficam ansiosos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele continua, aleluia. Olha as aves dos céus, que não semeiam e nem cegam e nem ajuntam em celeiro, mas o que, irmão? O vosso o que? O vosso Pai Celestial as alimentas. Não é, aleluia, não tem de vós muito mais valor do que elas? Recebe essa boa palavra de Jesus nessa noite. Recebe esta boa palavra de Jesus nessa noite para alegrar o teu coração. Recebe esta palavra. Você não é muito melhor que as aves. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. É assim, irmãos, é assim. Muitas vezes nós ficamos muito ansiosos. Muitas vezes nós andamos para lá e para cá, tentamos resolver a coisa. Muitas vezes nós oramos a Deus, como eu já falei, e a gente fica ansioso para receber a resposta. Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando de você. Mesmo que as circunstâncias não dizem assim, mesmo que eu veja as coisas totalmente diferentes, mas Jesus está cuidando de mim. É só esperar no Senhor. Espera no Senhor, que Ele fará o desejo do teu coração. Só aguardar em Deus, só aguardar no Senhor. Mas muitas vezes nós não temos essa paciência de aguardar no Senhor. Glória a Deus, aleluia. E ele continua dizendo: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Quem de nós? Eu, se eu pudesse acrescentar um côvado na minha estatura, eu ia até fazer isso, né, para ficar um pouquinho mais alto. Mas eu não posso. Não é verdade? Eu não posso. Eu tenho até irmãs, e eu não sei se é carinhosamente ou se é uma verdade que ela está falando, mas é o meu pastorzinho. Eu não posso acrescentar, não é verdade? Mas é verdade, irmão. É o meu pastorzinho, é isso, é aquilo e tal. Ô pastorzinho. Aí Deus está me perguntando: quem de nós, com os nossos cuidados, nós poderemos acrescentar um côvado na nossa estatura? De maneira nenhuma. O que Deus fez está feito. Não tem jeito. O que Deus fez está feito, e o que Deus determinou está determinado, irmãos. Aleluia, Jesus. O que Deus fez está feito, e o que a palavra de Deus diz que Deus fez: os céus, a terra e os mares e todos os abismos. Ele fez. O que Ele fez está feito. Então nós não podemos mudar o que Deus fez. Então não adianta nós ficarmos ansiosos querendo mudar uma situação que nós, no nosso querer, no nosso sentimento, nós queremos que aquela coisa muda por nós mesmos. Não, deixa Deus trabalhar. Deixa Ele conduzir. É Ele quem conduz. Eu às vezes eu tinha, irmãos,
jargão que eu falava. Eles perguntavam: Honorato, como é que você vai? Eu digo: eu estou igual canoa sem remo. Para onde o vento levar, eu estou indo. Isso é no passado, né? Mas hoje não. Hoje eu estou, aleluia, com uma canoa que eu tenho quem está dirigindo. Eu tenho quem está dirigindo. Eu não perdi o remo. O Senhor, e é isso que você tem que fazer. Você não pode perder o remo. Você tem que saber para a direção que você está indo. Naquele tempo não, naquele tempo eu dizia: eu estou igual a canoa sem remo. Para onde o vento me levar, eu estou indo. Não é? Mas o que eu era? Eu era uma pessoa que estava no mundo. Hoje não. Hoje para onde se for, pastor, como é que está as coisas? Eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Não adianta, eu estou ótimo. Eu estive no hospital durante 66 dias e me ligavam e me perguntavam: como é que você está, pastor? Eu digo: eu estou ótimo. Estou ótimo. Sabe por quê, irmãos? Que a cada palavra que sai da sua boca é uma profecia que você está lançando no mundo espiritual. Cada palavra que nos sai da nossa boca é uma profecia que nós estamos lançando. Às vezes nós não entendemos. E de manhã eu estava falando que a nossa vida ela tem eu não falei sobre isso, mas a nossa vida tem um curso muito pequeno para a gente começar a se escabelar com pouca coisa. É um curso muito pequeno. Há poucos dias, há poucos tempos, eu era um garoto, igual esse garotinho que está sentado aí. Hoje eu já estou com quase 70 anos de idade. Então não vale a pena a gente ficar se escabelando, se estressando, porque Deus é que está cuidando de nós. Ele que está cuidando de nós. Aleluia, Jesus. E ele continua. Um povo. E quanto ao vestiário, por que andais solícito ou ansioso? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Aleluia. A Bíblia ela diz lá em 1 Pedro capítulo 5 versículo 7: lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É ele que cuida de nós. Aleluia, Jesus. É ele que vai cuidar de mim. É ele que vai cuidar de você. E ele continua falando, irmãos, aqui: homem de pouca fé, não andeis, pois, inquieto, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Vamos entender isso aqui, irmãos. Todas estas coisas os gentios procuram. Quem são os gentios? São aquelas pessoas que não conhecem a Deus, aquelas pessoas que vivem em uma religião e não no entendimento da palavra de Deus.
Essas coisas eles procuram, mas nós, aleluia, nós temos algo melhor para procurar. Nós temos algo melhor para buscar, porque nós sabemos, aleluia, que primeiro nós vamos ter que buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje foi profetizado aqui milagres, milagres nas finanças, milagre na saúde, milagre na vida conjugal, milagre na vida material. Enfim, irmãos, foi profetizado. Pega esta boa palavra e descansa seu coração no Senhor. Aleluia, Jesus. Pega esta boa palavra e descansa o seu coração no Senhor. E ele continua dizendo: mas buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Não aquiete pelo dia de amanhã. Aleluia, Jesus. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Aleluia. Nós não podemos esperar, irmãos, no dia de amanhã. Nós temos que esperar agora. É nesse momento agora que nós temos que esperar. Aleluia, louvado seja Deus. Eu queria pedir o ministério de louvor, mas primeiro que isso tomasse lugar aqui, mas primeiro eu quero entrar com vocês. Eu quero dizer para vocês o seguinte: olha só, eu vou ler um versículo aqui para vocês. Diz assim esse versículo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Para fechar essa mensagem, não houve um Deus, não houve outro Deus, não houve ninguém, não houve outra entidade, não houve outra criatura antes do nosso Deus. Ele é o primeiro e Ele é o último, e não há outro Deus, aleluia, igual a esse Deus que trabalha para quem nele espera. Aguarda no Senhor, espera no Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas andam solícitas, ou seja, ansiosas, querendo tantas coisas, e Deus tem uma imensidão de bens para colocar em nossas mãos. Deus tem uma imensidão de bens para colocar em nossa vida. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente olha, vê as coisas, e aos nossos olhos está totalmente contrário àquilo que nós estamos pensando. Mas a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, e os caminhos dele não são os nossos caminhos. Tudo dele é mais alto, tudo dele é mais alto, tudo dele é nas alturas. E quando nós estamos pensando um caminhozinho pequenininho, ele está fazendo um caminho longo para nós. Enquanto nós estamos esperando uma coisinha pequena na nossa vida, Deus está preparando coisa grande, aleluia, para a nossa vida. Mas nós precisamos esperar, porque enquanto nós esperamos, Ele está trabalhando para mim e para você. Aleluia, Jesus. Ele está trabalhando, aleluia. Muitas vezes, amados, outro dia eu estava analisando. Você quer ver uma coisa? Deus tirou um povo do Egito. Aquele povo era um povo
escravo. Ele me tirou de uma escravidão, e eu falei sobre isso hoje de manhã. O Senhor me tirou de uma escravidão, e eu vim para a presença dele. Todas as riquezas prometidas a mim no ventre da minha mãe me acompanhou. Aleluia, porque não pode ficar para trás. Deus tirou o povo do Egito, aleluia, e com eles vem grandes riquezas com eles. Atravessaram o Mar Vermelho carregando pesos de ouro. E muitas vezes o pastor convida uma pessoa, faz um apelo para aceitar Jesus, e a pessoa diz: não, eu tenho que fazer minha faculdade, eu tenho que ganhar dinheiro, e se eu aceitar Jesus não vai acontecer nada disso, e eu vou ficar preso, que não sei o que. Você está enganado, irmão. Você está enganado. Quando você sai do mundo e vem para a presença de Deus, todas as promessas de riqueza que foi feita ainda a você, no centro da tua mãe, ela te acompanha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela te acompanha, é minha, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Deus é um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus é o Deus da multiplicação. Glória a Deus. Eu quero saber nessa noite, se alguém aqui nessa igreja aqui deseja aceitar Jesus como Salvador, ou então aquele filho pródigo que saiu da casa de papai e está querendo voltar e acha que papai vai escorraçá-lo. Mas papai está esperando de braços abertos para te dar honra. Aleluia, de colocar uma veste nova e colocar um anel no seu dedo. Nós vamos louvar ao Senhor. Se você sentiu, não sei se você está aqui dentro, mas se você sentir no seu coração que você quer esse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, vem até aqui, nós vamos orar por você. Se você está afastado do Evangelho, está vivendo uma vida de incerteza, vem, nós vamos orar por você. Nós vamos estar louvando. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Aleluia, nós vamos estar louvando o Senhor. E você fica livre para você vir até aqui embaixo. Esse é o Deus grande. Se Ele cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar de você? Se Ele cuida das aves do céu, Ele não vai cuidar de você? Ele vai cuidar de você. Aleluia, Jesus. Vamos lá.
você é especial. Aleluia, Jesus. O som do avivamento. É o avivamento do Senhor. O avivamento do Senhor. Aleluia, não está em eu falar língua. Não está em eu gritar. Aleluia. O avivamento do culto está quando as almas rendem ao Senhor. Isso. Você está nesse barco. Posso dizer, já se foi aberta a oportunidade. Nossa vergonha está exposta debaixo do sol. Amor, aleluia, Jesus. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com sua boca, profetiza com sabedoria, tenha espírito, haja palavra. Aleluia, Jesus. Isso. Terra que está é tempo de nós abrirmos nossos olhos. É tempo, igreja, nós abrimos nossos olhos. Aleluia. E ver, nós estamos numa batalha. É uma batalha que nós estamos nela. Aí ainda está em pessoa. Aleluia. Glória a Deus que está presa no sentimento. Aleluia. Que está segurando eles. Ressuscita. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos profetizar vida. Vida. Chega de perder jovem. Chega. Vamos profetizar vida. Vida para nossa juventude. Vida para nossos filhos. Para a juventude desse bairro, desse país. Vamos profetizar vida para eles. Chega. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Chega. Suas mãos e profetizar. Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Aleluia, Jesus. Ressuscita, Deus. Ressuscita, Senhor, o primeiro amor. Ressuscita, Senhor, aquele primeiro amor, Senhor, da tua igreja. Ressuscita, Deus, aquele dia que eles aceitaram a Jesus. Aleluia, que choravam, que queriam falar do teu nome para todos. Ressuscita, Senhor, este dia, Senhor. Ressuscita o som do avivamento. A morte torna
voltando para Jesus. Amém. Glória a Deus. Ouvido, você está voltando ou está aceitando Jesus? Voltando para Jesus. Ô, irmãos, escute bem um negócio que eu vou dizer para vocês. Escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês. Amanhã, quando você chegar numa banca de jornal, qualquer banca de jornal, você vai ver aquele bloco de pessoas olhando, mas eles não estão olhando ali se as aulas vão começar amanhã, se o governo deu aumento, se a luz vai abaixar. Não, eles não estão olhando isso. Eles estão olhando fotografia de jovens destroçados por bala de fuzil. Presta bem atenção nisso. E a Bíblia diz que é para a igreja, Paulo falou que é para nós não se conformar com este mundo. Não se conformar com essas coisas, mas estas coisas estão cauterizando a mente do ser humano. Eu não estou falando nem do crente não, do ser humano, e isso já tornou-se coisa corriqueira. E as crianças, nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens estão indo de cada vez mais de passos largos para o inferno. E a igreja muitas vezes não olha para isso. O valor que tem dois jovens, eles passaram um período de festas mundanas, eles passaram soltos por aí. Eles estão hoje voltando para Jesus. Eles escaparam de uma bala perdida, de uma covardia feita por um bando. Eles escaparam e hoje eles estão aqui. Quantas vezes nós pensamos e nós vemos jovens sendo presos, mortos, viciados, e nós estamos conformados com isso, irmãos. Eu falei no dia 31 de dezembro aqui nesse lugar que esse ano era o ano da colheita. E não é colheita de trigo, não é colheita de feijão, não é colheita de abóbora, não. É colheita de alma para o reino de Deus. Aleluia, eu falei isso aqui. E isso vai se cumprir para a glória do nome do Senhor. Isso vai se cumprir aqui. As minhas palavras não vão cair pelo chão. As minhas palavras, elas vão se confirmarem. Porque este ano vai ser muito jovens. Você vai ver esta parte aqui, ó, lotada de jovens, e ali para cima também lotada de jovens. Vocês vão ver isso este ano. Oh, aleluia, Jesus. Vocês vão ver isso esse ano. Aleluia, colheita de alma para o reino de Deus. Mas para isso, sabe o que nós temos que ser, irmãos? O que Isaías 43 diz. Nós temos que ser testemunha. Você tem que ser testemunha de Jesus. Nós temos que ser testemunha da obra de Jesus. Nós temos que aprender a, sem medo e sem receio, falar da obra de Deus neste século 21. Nós temos que ser testemunho. Amém? Eu queria orar com vocês. Eu vou orar e vocês vão repetir comigo, tá? Eu não vou colocar o microfone não, vocês vão repetir baixinho. Pode ficar de olho aberto. Diz assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, pelo escape, por eu estar aqui nesse dia, porque o Senhor me guardou. Muito obrigado, Senhor, pelas orações. E eu quero, Senhor, mais essa chance
Eu quero, Senhor, viver, Senhor, uma vida digna. Eu quero abandonar esse mundo. Eu quero abandonar a prática do pecado. Eu quero ser um homem, aleluia, de bem para todos, aleluia, ver em mim a mudança. Aleluia, Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta noite. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida desses dois jovens, Senhor, que te aceitou. Eu quero, Deus, em nome do Senhor Jesus, apresentar, Senhor, nos céus, Pai, os nomes dele. Senhor, a irmã Carla vai pegar os nomes deles, Senhor, e na hora que ela estiver escrevendo, Senhor, que seja escrito também no céu, Deus, o nome dele. E que jamais, Senhor, eles se perderão, porque o Senhor é o Deus que trabalha na vida deles. Assim, Deus, eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar ali, meus filhos ali, ó. Senta ali que a irmã Carla vai tomar seus nomes.